Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Nesta manhã eu estarei compartilhando com vocês no canal Compartilhando a Palavra de Deus. Eu estarei compartilhando sobre como conhecer a Deus. O último vídeo que eu fiz foi, o título foi "É possível conhecer a Deus?" Mas agora eu vou dizer para você como conhecer a Deus, baseado na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós sabemos que o homem, ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus criou tudo certinho, bonitinho, mas o homem, ele resolveu transgredir, resolveu pecar, e ele pecou contra Deus. E quando dessa situação, então se abriu um abismo intransponível entre o homem e Deus. O homem não tinha mais acesso a Deus. E por isso hoje nós vivemos esse caos na humanidade, ninguém se entende, muita violência, muito pecado, muita corrupção, porque esse fosso foi criado. Mas existe uma maneira de nós transpormos essa grande barreira que existe entre nós e o nosso Deus. E para isso ele deixou uma maneira, a maneira é através da sua revelação especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Muito atacada por muitos, mas ela é vitoriosa, porque já faz mais de 3.500 anos que começou a ser escrita, e há 2.000 anos atrás ela foi, terminou de ser escrita no Novo Testamento, e ela está entre nós vitoriosa. Vitoriosa por quê? Porque é a palavra de Deus. Ninguém pode destruir a Bíblia. Já tentaram queimar em fogueiras, fazer muitas coisas, mas ninguém conseguiu. Sabe por quê? Porque Deus quer deixar para você e para mim como nós podemos chegar até Ele, como nós podemos resolver o nosso problema do pecado. E a Bíblia foi escrita para isso. Então é possível sim nós voltarmos para Deus, é possível sim conhecer a Deus, né? Então, meus queridos irmãos, eu quero mostrar para você que Deus, ele se revela para nós pelas coisas que foram criadas, né? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E por causa disso, tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Então, as coisas que foram criadas por Deus, a natureza, né? Tudo, os mares, a terra, a maneira como Deus coloca o alimento em nossa mesa, o grão que cai na terra, que fecunda, a chuva cai, e ali nos alimenta, não é verdade? Então, tudo isso aí são as coisas que Deus criaram. Então você fala, mas quem foi que criou isso? Como uma coisa tão perfeita e tão maravilhosa, né? As estrelas, os astros que estão no céu, a luz, o sol, então tanta coisa maravilhosa. Aí você há de falar assim, meu Deus, quem foi que criou isso? Aí você vai atrás. E aí você vai deparar com o quê? Com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? E passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você não está sozinho. Deus te ama, Deus quer te salvar. E essa revelação, ela contém o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? A revelação especial de Deus fala sobre o Evangelho, sobre a nossa salvação, que só há salvação, não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem mais ninguém mesmo, ninguém. Então somente Jesus. Está escrito na palavra. Se você for para a palavra de Deus, você vai constatar isso aí, né? Então não adianta você olhar para a palavra, ler uma coisa, aprender uma coisa e fazer outra. Você tem que fazer como está escrito na palavra, né? Lá em 2 Timóteo 3,16, né? Ele fala que toda a escritura é inspirada, é divinamente inspirada por Deus, para o ensino, para o conhecimento e para a repreensão. Nós podemos ser repreendidos por Deus, nós temos que ser ensinados por Deus. Nós
erramos e Deus nos repreende, e é a palavra de Deus que fala. Então, muitas pessoas estão procurando aí pessoas para adivinhar, horóscopo, essas coisas todas, mas é na palavra de Deus que você vai encontrar a sua direção, a direção para a sua vida, e a direção está na palavra de Deus. Mas como você vai se orientar se você não lê a Bíblia? Como você vai orientar se você não tem um plano de leitura da Bíblia, um plano de estudo para saber o que Deus quer de você? O que Deus recomenda para você? O que Deus fala sobre você e sobre Ele? Isso aí você vai descobrir através do estudo da Bíblia, através de uma dedicação à palavra de Deus. Então, é preciso verdadeiramente você se aproximar de Deus através da Escritura, né? No vídeo passado que eu fiz, nós mostramos que Isaías, ele teve aquela visão de Deus, aquele todo. Não fique esperando por uma visão de Deus, não fique esperando por uma revelação fora da Bíblia, não fique esperando por um sonho, ou algum profeta vir na tua casa falar coisa. Não, vá para a fonte é a palavra de Deus, e ali você será abençoado pelo Senhor, porque Deus, Ele quer nos abençoar, né? Então lá no Salmo 1 diz que é feliz o homem que medita na sua lei de dia e de noite, né? Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, o homem que medita na palavra de Deus, ele é feliz, ele é abençoado. Hoje em dia, o povo vive numa vida com uma correria tão grande, né? Uma insatisfação, depressão, porque você não conhece a palavra de Deus. Porque o homem não conhece a palavra de Deus, mas quando o homem busca a palavra de Deus, ele vai se libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, foi a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Olha, irmão, a palavra de Deus é tão boa que ela nos ensina. Eu vou só dar um versículo aqui, está em 1 João capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, né? Coisa maravilhosa, né? Agora, você conhecendo mais a palavra, você vai ver que amar não é só amar aquelas pessoas que te amam, né? Sua família, né? Aquelas pessoas que te elogiam. Não. Jesus, nos ensinamentos deles, nos sábios ensinamentos dele, palavra de Deus, ele diz que a gente tem que amar até os nossos próprios inimigos, né? Você precisa conhecer. Vai lá para o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né? Jesus falando essas coisas. E lá em 1 João, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, né? Então, uma das maneiras de você saber se você... Um termômetro para você é se você ama seu irmão. Tem aquele que te fez mal, tem aquele que pisa no teu calcanhar. Se você tem alguma restrição contra alguém, sei lá, contra a sogra, contra sogro, contra seu esposo, esposa, filho, então você realmente, a Bíblia está dizendo que não conhece a Deus. Mas não, peraí. Existe uma esperança. Vá conhecer a Deus através da palavra, da oração. Ore a Deus, peça a Deus iluminação. Quando você for ler a Bíblia, Senhor, me ilumine para me entender a palavra, né? Tem a igreja, tem boas igrejas evangélicas que ensinam a palavra de Deus. Essas igrejas que ficam pedindo dinheiro, que você vai fazer fogueira santa. Essas igrejas que querem tirar tudo que você tem, mandar vender. Não, essas igrejas não. É as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho. Jesus não vendia nada, Jesus dava tudo de graça, né? Então as igrejas, lógico, tem que ter o seu sistema de dízimos, de oferta para o sustento da obra. Isso aí, desde o início, se você conhecer a Bíblia, você vai saber disso. Mas não estou falando disso, estou falando daqueles que são estelionatários, que vão venda a sua casa, que você vai ter isso, ter aquilo, vai... Não, isso aí não. Então procura uma igreja séria, que segue a palavra de Deus, né? E a Bíblia vai te falar tudo isso aí que eu estou falando e muito mais, né? Eu estou apenas falando aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi do Senhor. E graças a Deus, meus irmãos, eu estou muito feliz na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com nossas faltas, mas nós estamos sempre ali buscando na fonte da verdadeira vida, que é a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você nessa manhã e que esse vídeo, que essa mensagem, que essa reflexão possa te ajudar de alguma maneira. Eu tenho certeza que vai, porque essa palavra não é minha, mas é a palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Amém.